O meu bom dia a todos, meu bom dia a todas. Estamos no nosso Medita no dia 22 de fevereiro. E hoje nós estamos no nosso terceiro portal de interação com o mundo, nesse bloco de estudos que nós iniciamos este ano, para que a gente possa aprimorar nossa capacidade meditativa e expandir esse estado da nossa mente, do nosso campo, para o nosso dia a dia também, não apenas na nossa prática formal. Então, esse é o nosso objetivo com esse bloco de estudos, e hoje a gente vai para esse terceiro portal. Eu chamo de portal porque é uma palavra que atrai, né, a nossa atenção, mas são órgãos de percepção e são órgãos de ação. E são esses os portais, são essas as aberturas com as quais nós nos relacionamos com o mundo a partir da perspectiva védica. Esse conhecimento é um conhecimento milenar que foi compilado há mais de 5.000 anos atrás e que tem como propósito aprimorar, sutilizar, refinar o conhecimento sobre as nossas próprias estruturas. As estruturas que estão presentes no nosso corpo, e não apenas no corpo físico, mas nesse ser que se corporifica em diferentes frequências de matéria, né? Afinal de contas, no desencarne, nós continuamos tendo um contorno, uma imagem, um corpo, mas apenas numa diferente densidade, né? Numa diferente onda, é, uma diferente frequência. Então, hoje, esse portal de hoje, ele é, para mim, um dos mais queridos e dos mais importantes por conta da sua representação simbólica. O portal de hoje é o olhar. Então, recordando uma passagem bíblica, não apenas Jesus falou sobre isso, mas os outros profetas, os profetas antigos, como Moisés, Daniel, falaram sobre o olhar. Mas nas palavras de Jesus, ele diz assim: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Em algumas traduções a gente encontra variações, né? Trazendo a candeia do corpo, é o olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo estará são, mas a mensagem é a mesma. Atribui-se ao olhar essa grande faculdade, de perceber o mundo. Então, tudo que a gente está falando de percepção, a gente pode resumir isso como nosso olhar, ou como nossa visão de mundo, como a gente recebe esses estímulos que vêm de fora e como a gente responde a eles. Então, o olhar, ele inclui tudo isso. Na passagem bíblica, ele continua essa esse dizer e diz assim: "A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas?" Ou seja, de alguma forma, Jesus aqui conecta o nosso olhar com o sentido de, cuja natureza é a luz, percebe? Dentro do conhecimento védico, do conhecimento indiano antigo, o elemento, um dos 5 elementos, entre os 5 elementos que rege o nosso olhar, quem é predominante é o fogo. O fogo é a própria luz. Então, Jesus aqui está se referindo a isso, né? A natureza do olhar, ela é luminosa. Afinal de contas, é um órgão de perceber a verdade, né? A gente não diz assim: "Você não está vendo". Vendo é perceber a verdade, né. E, então o olhar ele traz para a gente essa reflexão, eh, sobre como nós estamos percebendo as coisas. Até que ponto nós conseguimos perceber essa luz e as trevas também, né. Tudo depende disso, tudo depende de como nós enxergamos as coisas. Porque as nossas respostas ao mundo, elas partem de do que a gente
consegue perceber, consegue analisar, como a gente compreende aquilo, e a partir daí a nossa ação é conduzida. Então, o nosso olhar, para além de apenas o que os olhos veem, representa a condução de todo o nosso comportamento. E e isso é muito impactante quando a gente pensa em relações. Como que a gente enxerga o outro, como que o outro nos enxerga. Isso até essa segunda parte, como que o outro nos enxerga, não nos diz respeito, mas como a gente percebe as atitudes, como a gente percebe as ações das outras pessoas. E aí, eh, eu estou me propondo fazer um pequeno parênteses aqui, eu estou me propondo a falar um pouco menos, porque teve um dos blocos aí de estudo, um dos dias que eu falei, falei, falei pelos cotovelos, e eu acho que o nosso foco aqui no Medita é a prática. Então, estou me corrigindo, buscando falar um pouco menos, mas quero transmitir aqui as ideias principais. Então, estou colocando essas informações de uma forma bem concisa, né, bem, maciço, para que a gente tenha mais tempo de prática aqui no horário que a gente se dispõe a estarmos juntos, mas, aconselho, caso o tema for de interesse, a rever, né, rever essa gravação depois, pegando esses conceitos novamente, revisitar isso, porque também a gente nunca é o mesmo ser, né, amanhã a gente vai renascer outra criatura, com outro pensamento, vai passar por uma experiência que pode mudar a sua visão de mundo, e quando a gente retoma uma informação, ela pode chegar de forma diferente para a gente. Então, aconselho a rever esses conceitos sobre os portais, eh, quando sentirem e se sentirem, né, como assim. Então, eu tenho trazido aqui, referente aos outros 2 portais, exemplos de perturbações físicas e como que isso se relaciona ao nível de percepção sutil, ao nível de faculdade do nosso dos nossos corpos mais sutis, não é? Em termos de faculdades mentais, como é que esse sentido ele impacta? O que que é o desequilíbrio, né, e o que que é um estado de saúde. E uma tarefinha para a gente ir aplicando isso no nosso dia a dia, porque esse é o foco, eh, de levar a consciência desses sentidos para o nosso dia a dia, para fora desse momento de meditação formal, não é. Então, vejam, se o olhar, ele representa como a gente enxerga as coisas, a nossa visão de mundo, em termos em termos de representação mental, seria o quanto nós somos capazes de perceber as coisas que estão ali diante de nós. Por exemplo, e geralmente os exemplos que eu trago, eles são vivências que eu tenho, né. É comum conosco, mas é comum a gente observar outras pessoas, às vezes é mais fácil, né, em função desse jogo de espelhamento desse mundo, a gente consegue identificar melhor o comportamento nas outras pessoas do que em nós mesmos, às vezes. Então é muito fácil, às vezes, perceber quando tem uma coisa, a gente não diz: "Tem alguma coisa na frente do teu nariz", e você não percebe. Não tem esse exemplo clássico, bem grosseiro, tá, gente. "Pô, fulaninho tá fazendo lá uma falcatrua", e a criatura não percebe, meu Deus, tá na cara. Quantas vezes a gente já não falou ou viu isso, né, essa situação? Porque muitas coisas elas convergem para formar a nossa visão de mundo, né, o nosso olhar. O nosso olhar, como Jesus diz, né, é a lâmpada do corpo, em função de que o olhar ele é o resultado da nossa experiência direta, é o resultado de tudo que a gente vivenciou. E isso que é a nossa luminosidade, o que Jesus está dizendo é isso, a nossa capacidade de ver, de perceber, de interagir, por consequência, né, a gente só consegue interagir com aquilo que a gente percebe. É a nossa luminosidade, é a quantidade de luz que tem em nós. E aí luz a gente não implica, assim, em sei lá, a gen às vezes a gente tem uma caricatura da pessoa de luz, a pessoa luminosa, né,
Imagina como se fosse assim, tipo Nossa Senhora vestida de branco, com a auréola e com, sei lá, fala manso, olhar sereno. Pode ser, mas não necessariamente. Existe uma pintura muito curiosa, é uma pintura de Jesus. E ela se chama, é um dos Pantocrator. Pantocrator significa todo-poderoso. E é uma obra, uma pintura que está no templo de Alexandria, no templo de, é, no mosteiro de Santa Catarina de Alexandria. Para quem estava no encontro de Francisco, a gente mencionou, né? Ela está rolando uma exposição em Florianópolis, sobre Santa Catarina. E é no mosteiro dela, aos pés do Monte Sinai, que essa obra existe. Depois eu vou colocar lá no grupo a imagem. É um busto assim de Jesus, imagina assim, é como se fosse que o quadro que está pegando em mim é o que está exposto pintado na pintura é engraçado, né? E qual que é a chave dessa pintura? É que o olhar de Jesus, ele é representado de uma forma dual. Então, se você cobre um olho e cobre o outro, você percebe emoções distintas. Se você vê um dos olhos de Jesus, é um olhar manso, macio, doce, sabe? Aquele olhar mesmo que a gente conecta com ele, aquela coisa assim que te abraça, nossa, que é um carinho que você recebe quando você olha. E tem muitas pessoas que nos olham dessa forma. Esse é um olhar macio, um olhar gentil. Agora, existe um outro olhar. E aí, se você cobre aquela pintura e vê o outro olho, o olho direito, é um olhar feroz, é um olhar incisivo, é um olhar penetrante. E aí lembrem, né? Jesus também fala assim, quando ele envia os discípulos na pregação do evangelho nas cidades, ele diz assim: sejam espertos como as serpentes, mas dóceis como as pombas. Ele está falando novamente sobre isso, essa dualidade. Ou seja, a luz não é apenas essa doçura, essa abertura, essa gentileza, mas é também um olhar incisivo e penetrante para enxergar a verdade além dos véus. Então, o olhar é sobre isso, é sobre esses dois polos. E eu não vou me estender muito mais nisso, porque eu acho que já existe material suficiente para realizar essa reflexão. Esse tema do olhar, eu trabalho muito no TEAR, que é a minha jornada de autodesenvolvimento, que algumas pessoas do Medita fizeram no ano passado. Em breve eu vou abrir uma nova turma. Se vocês tiverem interesse, venham falar comigo. Em relação às perturbações físicas do olhar, o mais comum que eu percebo, no meu viver, é justamente por ser de uma natureza de fogo, o olho sofre muito quando o excesso de fogo é muito grande. Então, coceira nos olhos, irritação, secura, vermelhidão, conjuntivite, a inflamação na base dos cílios, né, que se chama blefarite, aí é, coça bastante, ela descama, assim. São inflamações, né, no olhar. Esse é o mais comum que existe. E claro, né, as variações de grau, né? Hipermetropia, a miopia e também o astigmatismo, essas irregularidades na visão. Isso tem um monte de fatores que influenciam, né, gente? O uso das telas, o uso de óculos escuros, tem um monte de coisas envolvidas aí. A história passada, né? Questões gênicas, isso tudo se mistura. Mas a gente pode refletir sobre isso, né? Qual é o tipo de problema que eu tenho, né? Qual que é o tipo de desconforto que eu tenho na visão e fazer essa associação. É assim que a gente analisa simbolicamente as representações das doenças no corpo. Então, fisicamente, a perturbação de fogo ela é a mais comum no olhar. O que que é o fogo? O fogo é o fogo que queima, né? O fogo, ele não se permite tocar, digamos assim. Se você se aproxima demais, ele fere. Então, um olhar que ele costuma ser
demasiadamente penetrante, invasivo, crítico, ou reativo, né, eu acho que a palavra reativo é a melhor aqui, ele pode ele pode manifestar essas questões. Estou falando de uma forma muito simplificada, cada ser é um universo cheio de fatores, cheio de histórias, cheio de conexões transgeracionais. Então não se pode olhar nunca de forma simplista para uma criatura, mas esse é o início desse estudo. Essas são as perturbações físicas. Nós falamos sobre qual é a representação a nível sutil, não é, de, às vezes, ou não querer enxergar a verdade, ou ah, ter uma visão de mundo estreita, né. A gente vê, hoje em dia se fala muito sobre preconceitos, né, e se combatem preconceitos. Preconceito é um exemplo de uma visão estreita, afinal de contas, fala-se sobre algo que não se conhece, de um mundo diferente do seu, mas aquele ser não admite, né, a possibilidade da existência de algo diferente. Isso também está falando sobre o olhar. Tem uma professora que eu estudo com ela diz assim: "Sua cabeça tem que ser grande o suficiente para caber o mundo inteiro". E o nosso olhar é sobre isso, é sobre o quanto nós somos capazes de enxergar todas as possibilidades que existem. E aí, né, gente, a tarefa de casa que eu já passo agora pra gente parar pra eu, né, eu parar de tagarelar, é essa. Como é que tá o meu olhar? Como é que eu tô olhando para as coisas? Ou melhor, onde que é mais fácil de pegar é pelo desconforto, né. O que que é desconfortável para eu olhar? Por quê? Investigar. E uma outra coisa interessante também, é perguntar para as pessoas perto de você, como é que elas percebem o teu olhar físico mesmo, como é que você olha para alguém? Você desvia muito o olhar? Ou você olha, assim, a pessoa se sente até, né, ela quer se afastar, porque ela quer se proteger de um olhar muito incisivo, ou não, não, elas dizem que meu olhar é doce, que meu olhar é agradável. É uma forma de autoconhecimento interessante também, a gente conversar com as pessoas com as quais a gente convive e fazer essas perguntas. Então nossa tarefa é essa, é refletir sobre como nós olhamos para as coisas, como que a gente percebe o olhar dos outros, se tem um olhar que a gente quer evitar, se tem um olhar que a gente quer se perder ali, e como as pessoas que convivem com você percebem o seu olhar. Esse é um estudo bem interessante de se fazer. E ao longo do dia, né, você pode ir praticando, trazendo a consciência, como você olha para as coisas. Será que tem coisas que eu nem vejo mais no meu caminho? Aquilo lá integrou na paisagem, eu nem olho mais para aquilo. Ou será que tem pessoas, enfim, entenderam, né? Eh, Tem muitas coisas para falar sobre o olhar, gente. Como eu disse, é um dos meus portais preferidos por conta da sua representação. Enfim, alguém tem algo a dizer, algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida? Senão a gente vai para nossa prática. Vou tomar uma aguinha. Bom, então vai entrando numa postura confortável para você, vai se acomodando na cadeira, no sofá, no chão, onde quer que você esteja.
Primeiro passo é acalmar o corpo, é usar o corpo como um veículo para concentrar a tua atenção. Você pode usar a sua respiração para isso, percebendo como o ar percorre o tronco, os braços, sutilizando a tua atenção para perceber como o ar movimenta cada centímetro do corpo físico, massageando o ventre, o peito. Vai se entregando a esse balanço, a esse movimento, associando aquilo que te conecta ao prazer. Podes imaginar a respiração como as ondas do mar, se erguendo e lavando, esvaziando o teu ser, purificando, refrescando. Podes imaginar-se flutuando em um espaço vazio, sentindo o pulsar do cosmos. É muito íntimo esse momento. Esse primeiro momento em que nós transicionamos de um estado de vigília e controle relativo para um estado de entrega e abertura absoluta. É como os minutos que antecedem o adormecer. É preciso confiança para adormecer.
Ao passo que você vai construindo essa paisagem mental, muito gentilmente, sentindo a respiração purificando o teu corpo, relaxando os músculos, integrando os sons do ambiente, à medida que você faz isso, você está ampliando o teu campo de percepção, sutilizando, iluminando, para perceber a verdade. É aqui neste ponto de encontro conosco, que nós percebemos como está o nosso olhar agora, hoje. Somos gerúndio, não somos algo estabelecido, somos uma onda, constante movimento. E o aprofundar do teu foco, o adentrar da tua atenção, hoje, agora, mostra-nos quem somos neste instante, quem estamos neste instante. Observe que sentimentos brotam,
Que emoções predominam? Que conteúdo mental salta aos olhos? Quão confortável ou quão desconfortável é estar aqui agora? Utilize tua âncora de centramento, utilize a respiração para sustentar gentilmente o teu foco. Às vezes, esse encontro é como um mergulho no mar. Não há pensamento, há apenas um sentimento suave, prazeroso. Às vezes, é como sentar num divã e falar sobre os próprios medos, abrir a própria vulnerabilidade e limpar feridas. Alguns dias é assim, nenhum dia é igual na meditação, porque nós nunca somos iguais.
Se alguma região do corpo físico estiver chamando muito a sua atenção, olhe para ela, escute, sinta, abra-se para conversar, percebendo com esse olhar sutil o que essas pequenas consciências que são suas células, seus órgãos, tecidos, têm para dizer. São pequenos armazéns de memória. Olha para isso com carinho e abre a tua escuta. Não é necessário ouvir com a mente racional. Basta que a tua vontade interior, de alguma forma, permita a existência, autorize a presença dessa sensação. Isso por si só já é integrar, integrar-se. Nem sempre as coisas precisam ser resolvidas, apenas sentidas, permitidas.
Ó mãe, mãe da natureza, de toda essa beleza, de todo esplendor, eu me prostro a ti, ao louvar o feminino em mim, ao declarar o meu amor aos céus, vou retirando aos poucos esse véu. Você me acolhe, amor, mostra os passos que eu devo seguir. Sem hesitar, sei que não posso resistir ao seu chamado, amor. Eu busco por ti e quero sempre poder lhe servir. Meu coração eu abro para o amor e me entrego ao seu valor. Sua força me traz um incentivo dessa busca que eu vou, na esperança de poder ter seu amor para me acalentar. E é pra frente que se vai, no tempo eterno que parece demorar. Me desconstruo pra poder me enxergar e bater asas como um ágil beija-flor. Oh, 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 mãe, mãe do amor que eu vejo em ti, mãe do amor que espelho em mim. Como é bom te escutar, oh, mãe do amor que eu vejo em ti, mãe do amor que espelho em mim. Como é bom te encontrar. Elevamos os nossos corações ao mais alto. A reverência pelo absoluto, a fonte de tudo, a Deus, Pai, Mãe, vida, amor. Conectando nossos corações aos corações de nossos mentores pessoais. E iluminando essa egrégora, recebendo as bênçãos celestiais, recebendo a força, recebendo a luz no olhar, para enxergarmos o próximo passo, sem a pretensão de enxergar o caminho por inteiro, apenas o próximo passo. Porque nossa confiança é grande, que nossa fé é na eternidade. Agradecemos a presença de todos os amigos. Agradecemos a presença de todos os seres de luz que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos amam, aqui junto de nós e a distâncias incomensuráveis. Agradecemos o tempo eterno que nos acolhe o viver. Agradecemos a consciência de estarmos neste caminho, pois fomos escolhidos pela vontade maior para estarmos aqui. Somos abençoados. A minha gratidão a todas, a todos vocês.
Devagarinho, vai fazendo inspirações profundas, exalações longas, convidando a tua consciência para habitar este corpo aqui neste plano novamente. Vai se abrindo aos sons do ambiente, ao toque da roupa, à temperatura do ar no rosto, nas palmas das mãos. E vai voltando, espreguiçando, inspirações profundas e exalações longas. Vai voltando. Veja com quanta Veja o quanto você consegue sustentar esse estado que nós alcançamos. Essa abertura, esse campo cristalino, essa leveza, essa coerência. E vai voltando. Eu agradeço a presença de todos. Vou encerrar a gravação agora para prosseguirmos para a nossa partilha. Um beijo a todos que estão aqui comigo e que estão assistindo esta gravação em algum momento. Até muito em breve.